Tudo bem, gente? Olá, como combinado, né? As pessoas que já me conhecem, como combinado, eu estou aqui para trazer para vocês uma aula já que todo sábado à tarde a gente tem aula e hoje a gente não vai ter. Então eu vim aqui gravar essa aula para vocês, para ajudar vocês a entender a importância de ter mais alunos e alunos diferentes na sua sala de aula. Na sua sala de bike, no caso, né? Nós vamos falar especificamente da bike hoje. Às vezes, por que vocês devem estar pensando, então, por que o Tonão está falando sobre isso? Por que isso é importante? Por que é importante ter alunos novos na minha sala e não perder os antigos? Por que é tão importante eu entender que não é bom ter sempre as mesmas pessoas na minha aula, né? Pô, eu não estou falando para você que está assistindo esse vídeo agora no YouTube que não, isso você não deve ter sempre os mesmos alunos. Você deve ter sempre os mesmos alunos. Isso chama fidelização. Mas hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a importância de vocês terem novos alunos. E por que vocês precisam fazer isso? Talvez como vocês possam fazer isso para vocês terem alunos diferentes. Provavelmente você deve estar aí assistindo esse vídeo pensando, né? Coisas que já aconteceram comigo também. Pô, mas minha aula está sempre cheia, né, cara? Minha aula está sempre cheia. Mas por que é sempre os mesmos alunos? Mas minha aula está sempre cheia, minha sala está sempre lotada, né? Eu tenho lá 20 bikes na academia, 15 bikes, está sempre 80% da sala está cheia. E aí eu fico pensando, isso é bom, isso é bom. É bom. Mas vamos pensar assim, não tem sempre um aluno novo que vai fazer sua aula. Não tem sempre aquela aula experimental na sua aula. Né? Você vai lá, tem uma aula experimental, tem um aluno novo que vem fazer uma aula. Parece que toda semana tem um aluno novo na sua aula, não tem? Já parou para pensar nisso? Você já fez essa conta? Que muitas vezes os alunos entram na nossa aula, né? Eles entram sempre na nossa aula, eles estão sempre ali, entrando um traz um amigo, mas parece que a nossa aula nunca está cheia, e é isso que eu gostaria de discutir com vocês hoje nesse vídeo, né? Discorrer com vocês durante esse vídeo. Mas para vocês entenderem a importância desse vídeo na vida de vocês, instrutores de ciclismo indoor, eu vou fazer algumas contas ali no Flipchart agora, eu vou tentar fazer com números bem grandes para vocês verem dali, e para vocês entenderem a importância de ter alunos diferentes, de ter muitos alunos na sua turma. Vamos lá, eu vou pegar um exemplo comum que acontece nas academias. Vou pegar uma academia que tem uma grade de aulas de bike, que tem aproximadamente 10 aulas de bike. Tá bom? Então, vamos escrever aqui. Aproximadamente 10 aulas de bike por semana. Pô, Tonão, isso é pouco. Eu não sei se é pouco. Algumas academias têm menos que isso. Então, para você que está assistindo esse vídeo, vamos pensar agora só em 10 aulas por semana para fechar a conta, tá bom? Para fechar a conta. Aí, dessas 10 aulas por semana, vamos fazer assim, vamos puxar aqui uma setinha. Nós temos todos os dias de manhã, às 7h30 da manhã, nós temos 5 aulas. E todo dia, às 19h30, nós temos 5 aulas. O que totalizam 10 aulas, ok? Essa sala de bike, né? Ela tem, vamos pôr um número redondo, tá? Ela tem 15 bikes. Pô, 15 bikes é uma média em salas de bikes do Brasil. Se a gente pegar, talvez a gente tenha salas de bike com muito mais de 15, mas é uma média, tá bom? Porque a maioria tem 10, 11 bikes. Algumas têm 20, 30, 40, mas, raramente lota. Mas, vamos lá, vamos pegar 15 bikes. Desses dois horários, dessas 10 aulas por semana, nós temos um aproveitamento de 80% da sala. Porque é fato que nós não vamos ter 10 aulas na semana lotadas as bikes. Isso também é fato, tá? Eu estou generalizando tudo, turma. Pensa nisso, eu estou generalizando tudo. Talvez você tenha suas aulas todas lotadas. Não é isso que eu estou discutindo agora, tá bom? Estou pegando a média. E aí, dessa média que a gente viu 80, nós teríamos, então, um total de
12 alunos por aula. Ok? Desses 12 alunos por aula, eu sei que já na sua cabeça está passando assim, ó, pô, não, mas 12 alunos por aula é um bom número. 80% é um bom número, olhando só para ele. Porque quando a gente olha para alguma coisa que o gestor deveria estar olhando na sala de bike, e que aí você, instrutor, professor de Scrum Indoor que está aí assistindo essa aula, vai entender agora, é que se desses 12 alunos, presta atenção nesse número, se desses 12 alunos, 80% deles são os mesmos alunos, né? 80%, vou escrever aqui assim, ó, fazem aulas todos os dias. Isso quer dizer, olha que loucura, hein? Que essas 15 bikes, esses 12 alunos, na verdade, são sempre 10 deles são sempre os mesmos. Peraí, então nós começamos a fazer uma conta estranha agora. Eu achava que eu tinha muito aluno, certo? 12 alunos por aula. Então, que daria 120 participações. Mas eu descobri também que 80% deles são os mesmos. Opa, peraí, então eu não tenho mais 120 alunos, né? Como eu achava, né? Na verdade, eu passo a ter apenas, presta atenção, gente, imagina que 10 fazem todos os dias, de manhã e à noite. Então, eu tenho algo em torno de 20 alunos que são fixos. Esses alunos fixos que vão todos os dias para a sua aula, que você tem aquela falsa impressão que a sua aula está lotada, que a sua aula está cheia. Na verdade, são poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Imagina que desses 20 que estão aqui, ó, nós temos aqui mais 4, 5, vamos pôr, vai, no máximo, mais 10 pessoas, que são aqueles alunos que, sabe que transitam, né? Aqueles alunos que são, vamos pôr, vai, já que nós pusemos fixos, não fixos. Esses não fixos são 10 e 20. Tá bom. Eu vou até virar a página para mostrar para vocês o que isso implica. Guardaram esses números? 10 alunos são não fixos, eles variam. 20 são fixos em 10 aulas por semana. 80% da sala ocupada. Quase eu não consigo pôr gente nova. Pô, que pena, né? Agora, vamos lá. Vamos entender. Olha como isso é importante para você, professor, que está assistindo esse vídeo. Se o gestor paga uma média de R$40 a aula, olha isso, se ele paga R$40 a aula, estou chutando alto, hein? Isso não é uma realidade do Brasil, não é uma realidade do Brasil a hora-aula R$40 em todas as academias, mas eu estou chutando alto, só para vocês terem noção. Isso quer dizer que existe essa sala gera, né, um custo de R$400 por semana. Se gera R$400 por semana, essa sala gera mês um custo profissional. Se você multiplicar isso por 4,2, né, 4,5, quase 4,5, nós vamos ter aproximadamente R$1.700 de despesa. Se todos forem registrados como manda o figurino, normalmente existe aproximadamente 102%
de encargos tributários para você ser registrado. Isso quer dizer que essa sala de bike, só de mão de obra, gera, né, tem uma despesa de aproximadamente 3,2K de reais. Então, não, por que você está fazendo essas contas? Por que você está falando sobre isso nesse vídeo? E agora eu vou explicar para vocês por quê. Lembra dos alunos lá atrás? Que a gente tinha 20 alunos só que vão todo dia na aula. Esses alunos vão todo dia para a aula. Isso quer dizer que são 20, sempre as mesmas 20 pessoas que vão para a aula. E olha que loucura, 20 pessoas com mais 10 que não. Se você pegar e fizer, olha isso, gente, olha isso. Ticket médio das academias do Brasil, R$120, vezes 20 é igual a 2.400. Se a gente vai, vamos pôr que nós temos lá mais 10 que vão de vez em quando, esses 10 eles vão de vez em quando, mas eles fazem aula de bike. Isso aqui gera 1.200. Os dois juntos produzem 3.600. Agora vem a grande sacada. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, Malemar paga o salário de vocês. Malemar paga o salário de vocês. E se o gestor olhar para isso, vocês dão prejuízo para eles. Por quê? Porque vocês insistem em dar aulas para as mesmas pessoas. É por isso que eu estou aqui, para falar disso para vocês hoje. Por isso que eu fiz todas essas contas. Por isso que eu peguei, ó, e fiz essas contas aqui para vocês verem. Pô, 10 aulas de bike, tem academia que tem até menos. Olha só, 10 aulas de bike, 7,6, 15 bikes, 80% lotado, eu tenho 12 alunos. Dos 12 alunos, 80% fazem todo dia aula. Então, são 10 fixos. Eu tenho 10 bike fixa. Aí eu tenho, 20 fixos e 10 que ficam voláteis. Isso é uma média, tá bom? E aí a gente viu que recebendo R$40 por hora aula, o que é raro, né? Eu ouvi gente falar que precisa 34, 24, sei lá. Olha o custo que isso gera. Isso eu não estou falando de, sem falar manutenção, sem falar despesa de ar-condicionado, sem falar locação da sala, sem falar de pagamento, né, do quanto a sala se usa, sem falar de lucro, sem falar de, que mais? Enfim, todas as despesas que uma sala de bike produz, o que os alunos dessa sala de bike pagam, Malemar paga o seu salário. E aí você deve estar se perguntando, isso é problema do gestor? Não, isso é problema seu. Por que é problema seu? Porque vai chegar uma hora que se o gestor olhar para isso, quem vai perder suas aulas é você. E eu estou aqui para ajudar você a não deixar isso acontecer. Então, a partir de agora, a gente vai conversar e eu vou falar com vocês como que vocês fazem para isso não acontecer. Para que isso não aconteça. Eu estou aqui dando uma olhada no meu roteiro, afinal, né, é um assunto que, cara, mexe muito. Tá vendo esses números? A gente precisa aprender a fazer esses números. Porque é isso que vai mostrar para o gestor o quanto é viável. Você está aí querendo receber mais a hora-aula, mas diante desses números, será que vai dar para você receber mais a hora-aula? Agora, vamos lá, vamos entender. Vamos entender. Às vezes o cara vai lá fazer uma aula nova na sua academia. Ele vai fazer uma aula teste. Né? Vai fazer uma aula teste. Nessa aula teste, você vai olhar e vai falar assim, ó. Ele foi lá, fez a aula e não voltou. Normalmente, o professor fala assim, aquele aluno, que lá não é aluno para ir para aula de bike. Né? RPM, spinning, enfim, as boutiques, enfim, ele não é aluno. Mas por quê? Porque ele não é perfil. Cara, mas será? A pergunta que eu vou fazer para você agora, será que não é a nossa missão como instrutor, a sua missão como professor dentro da sua sala? Fazer com que esse cara se apaixone, fazer com que esse cara goste da aula e queira voltar?
E se você fizer isso todo dia com cada aluno que entra na sua sala, provavelmente você vai conseguir melhorar esses números. Aí você fala, pô, não, mas eu tenho... Ó, lembra quanto que eu fiz? A gente tem 15 bikes, 12 está todo dia lotado. Então quer dizer que tem mais 3 bikes por aula. Isso você pode pôr aluno novo, esse número vai aumentando. Agora, vamos falar sobre um assunto que é muito importante agora. Imagina se você conseguisse conectar mais com as pessoas. Imagina se você conseguir falar mais com as pessoas. Imagina se você entender mais as pessoas. É isso que vai trazer novos alunos. Tem muita gente que gosta de dar aula para os alunos antigos. Nossa, eles nos idolatram, né? Não é gostoso? Fala aí. Eu tenho alunos meus de 12 anos, 15 anos. Eu tenho pessoas que olham e falam, nossa, sua aula é demais. Ou o professor, fala aí. Não é isso que você adora ouvir, cara. Você adora ouvir que a sua aula é demais. Você adora ouvir que você é foda. Você adora ouvir que você é muito bom dando aula. Que as músicas que você usa são demais. Você adora isso, né? Eu sei, mas não é isso que enche sua sala. Porque isso enche sua sala do mesmo. E quando você enche sua sala do mesmo, cara, se o gestor parar para fazer conta, ele fecha a sua sala de bike e põe uma sala de qualquer coisa lá que vai dar mais dinheiro do que suas aulas de bike. Eu falo isso por experiência própria. Eu tive academia. Eu tive uma sala de bike. E num determinado momento eu percebi que eu tinha 15 alunos, 20 alunos. Porque eu não tinha tanto aluno assim. Que se for calcular o que o cara investiu na sala, o que ele gasta na sala, meu, a gente dá um prejuízo danado pro cara. Mas imagina se você se conectar com mais pessoas. Imagina se você conectar com tipos de pessoas diferentes. Imagina se você começar a usar músicas diferentes. Porque a música atrai as pessoas. A música é a alma da ginástica coletiva. É a alma de uma aula de bicicleta. Não, não. Pedalar é a alma. Não, cara. Pedalar é a ferramenta. A música é que faz. Ah, mas eu tenho que usar música antiga? Depende, tem sim, tem turma que sim, tem turma que não. Eu aprendi que a gente olha para frente para ver quem tá, para que música a gente usar. Só que quanto mais você usa coisas antigas, quanto mais você usa aquilo que você sempre usou, quanto mais você usa mais do mesmo você tem na sua frente. Numa recente discussão aí com professores de ciclismo indoor, tal, perguntando sobre aulas antigas, tal, do programa de ciclismo indoor que eu trabalho, saiu uma percepção legal, onde o público novo não se conecta com a música antiga. Se você pegar um millennial, se você pegar uma geração Z aí, ou XYZ, né? Eu brinquei que eu era a geração C de Cláudio Tonon, mas se você pegar esses caras novos, eles não se conectam às músicas antigas. Os antigos se conectam às músicas novas, porque eles têm a experiência. Agora, quando você usa sempre a mesma música, sempre o mesmo tipo, você vai ter sempre o mesmo tipo de pessoa. Ah, mas a pessoa que usa, por exemplo, talvez em uma boutique, caberia programas de ciclismo indoor diferente? Caberia. Eles atrairiam públicos diferentes. Porque tem muita gente que não vai para uma boutique fazer aula por causa do tipo de aula. Não quer fazer exercício com o braço, não quer fazer... Não, ele quer só pedalar. Agora, a boutique, às vezes a boutique prefere trabalhar desse jeito, enquanto os outros preferem trabalhar misto. São escolhas. Então, não, mas eu preciso ter aula dançando. Cara, se você quiser ter pessoas diferentes na sua aula, por que não? Hoje o virtual está muito forte. Então, cara, por que não trabalhar virtual? Imagina, se você pode pôr uma aula meio-dia virtual, esse número é zero. Se você pôr 2 pessoas novas, é mais 2 pessoas que está ali entrando nesse centro de receita para a sua sala de bike, que é um centro de custo. O gestor ele ainda não olhou dessa forma, mas se você, professor, começar a olhar dessa forma, daqui a pouco você pode ser o gestor dessa sala e ganhar dessa forma. Não é legal? E aí, meu, quer ver outro tipo? Entender perfis comportamentais de pessoas. Porque tem pessoas que gostam de pedalar conversando, tem pessoas que gostam de pedalar quieto, tem pessoas, enfim. Hoje, existem N formas. A Paulinha, minha esposa, ela faz uma análise de perfil comportamental que pode ajudar você, professor, a ter mais sucesso dentro das suas aulas de bike. Eu vou gravar um podcast sobre isso amanhã, na segunda-feira, dia 23, esse podcast vai estar no ar. Né? Se você está assistindo esse vídeo passado, não tem problema, vai lá no podcast do professor de ciclismo indoor e você vai ver o podcast sobre perfis comportamentais e grandes resultados na sala de bike. Agora, eu sei que na sua cabeça está passando várias coisas. Por exemplo, Tonon, isso é trabalhoso demais, né?
estudar, saber personalidades diferentes, ficar usando música nova. Eu tenho que estudar música nova, é mais fácil usar a velha, que eu já sei. É difícil ficar fazendo roteiro para dar aula, né, cara? Tudo isso é difícil, é trabalhoso, né? É trabalhoso conhecer mais pessoas, sair na academia cumprimentando as pessoas, ou melhor, né? E chegar mais cedo da sua aula, e ao invés de você ficar esperando elas ali na recepção, né, na sua aula, e na musculação, conhecer pessoas meia hora antes. Vai lá conhecer as pessoas meia hora antes. Vai saber o que elas fazem, o que elas não fazem, o que elas gostam, por que elas estão na academia. Né? Como é que é o onboard da sua academia? Como é que as pessoas são recebidas dentro da sua academia? Talvez você, professor de ciclismo indoor, possa começar a fazer isso e trazer mais pessoas para a sua sala. Mas isso é um outro vídeo que eu vou gravar. Agora, pô, eu não ganho para isso. Eu sei, e você vai continuar ganhando menos se você continuar dessa forma. Porque a hora que ele enxergar aquelas contas, ao invés de ele aumentar seu salário, ele vai diminuir. Pô, mas minhas aulas estão lotadas, não estão? 80% lotadas. Mas, meu, é mais do mesmo. Por quê? Porque você não se aperfeiçoa, você não melhora, você não evolui para atingir novas pessoas para a sua sala de bike. Então, gente, quando você for olhar, pensar nisso, mas como que eu faço isso ou não? Peraí, como é que eu faço isso na prática? Como é que eu faço isso na prática, né, cara? Como é que eu consigo fazer isso acontecer? Cara, vai estudar. Estuda muito. Vai entender mais sobre pessoas. Vai entender mais do material que você usa. Vai entender mais da aula que você dá. Vai entender mais de tudo que você faz. Vai entender mais do que você pode fazer pelo seu aluno. Vai estudar, meu, vai estudar pessoa, vai estudar aula, vai estudar, vai aprender mais, porque quanto mais você aprende, quanto mais você aprende, quanto mais você sabe, mais você consegue ajudar as pessoas. E ajudando mais as pessoas, você consegue ter melhores resultados, porque é isso que a gente faz. É isso que a gente tem que fazer na aula. Pô, e se você tem que ter mais alunos, certo? Se você estudar mais, se você saber mais da sua aula, saber tudo o que você precisa saber da sua aula, modelos de aulas diferentes, tipos de pessoa, enfim, se você conhecer pessoas novas, fazer coisas novas, você vai ter a possibilidade de ter mais alunos. Tendo mais alunos, gente, você começa a ganhar mais. Você começa a ser uma pessoa, cara, que tem mais, vale mais dentro da sua sala de bike, dentro da sua academia. Aí, olha que louco isso, ó. Pô, mas existe aquela pergunta, né, na prática, como é que eu faço isso acontecer, Tonão? Cara, de verdade, meu, fica perto de pessoas que podem realmente te ajudar a fazer isso acontecer. Fica perto de pessoas que são apaixonadas pelo aquilo que fazem. Fica perto de pessoas que sabem o que fazem. Fica perto de pessoas que ensinam aquilo que eles fazem para as outras pessoas. Porque quanto mais perto dessas pessoas você ficar, quanto mais perto dessas pessoas você estiver, mais você aprende, mais você sabe, mais você consegue fazer. E quanto mais você faz, mais coisas boas acontecem com você. Então, não, mas, pô, isso ainda dá trabalho, como é que eu me organizo? Cara, você tem que se organizar. Você tem que se organizar para isso. Você precisa começar a ter suas horas de estudo. Você precisa. Por quê? Porque é isso que vai ajudar você a ter mais alunos. Dizia um grande amigo meu, técnico de voleibol, né, cara, há 25 anos atrás já ele falava isso. No jogo, a gente erra o que está errando, acerta o que está acertando. Não existe outro caminho. É assim que a coisa acontece. Você só consegue corrigir as coisas a hora que você está treinando, a hora que você está estudando, a hora que você está vendo como aplicar aquilo. Então, imagina todas aquelas contas que eu fiz ali atrás. Imagina todas elas. Imagina todas essas contas. Começa a calcular quantos alunos novos entram na sua sala. Começa a calcular quantas pessoas tem. Você sabe quantas pessoas fazem suas aulas? Você sabe exatamente quantas pessoas estão dentro das suas aulas toda semana? Eu marco. Mas você analisa isso? Você compara com o mês anterior? Você olha e fala assim, putz, naquela aula que eu dei tinha 6, tá bom? Quantos desses 6 são alunos diferentes do mesmo horário na semana? Quantos são? Se me perguntassem assim, ó, então não, qual é
a primeira coisa que eu faço para montar uma sala de bike, né? Lógico, escolhe um lugar bonito e tal. Vamos tirar o equipamento. A segunda coisa, vamos pensar no humano, na parte profissional. Qual seria a sua dica? Eu tenha vários tipos de professores. Tem aí 1, 2, 3, 4 professores diferentes. E em top de grade junto com o virtual. Quanto mais aulas você tiver, diferentes, com personalidades diferentes, melhor. É assim que você vai. Mas aí você fala, tu não, mas esse vídeo não era para eu aprender a encher minha sala? Sim, sim. Sabe como? Músicas diferentes, conhecendo pessoas diferentes, entendendo de personalidades, conhecendo os perfis comportamentais, estudando muito mais, sabendo mais da sua aula. É assim que você vai lotar a sua sala. Ah, tu não é assim. É sim, gente. Só que não é amanhã. Como eu aprendi com o Thiago Nigro, com esses caras, o próprio Érico Rocha fala muito isso, que é você pensar sempre a longo prazo. O Érico tem uma frase legal que ele diz assim, ó, a gente superestima o curto prazo e subestima o longo prazo, o poder do longo prazo. Porque você quer estudar hoje e amanhã sua sala está lotada. Você quer aprender uma coisa nova e amanhã usar e ter certeza que aquilo vai ser fantástico. Mas não é assim que funciona. É a repetição. É você fazer todo dia, todo dia, todo dia. E essa é a minha dica. A dica desse vídeo é essa. É que você pegue, olhe para os números das suas aulas, veja quem são as mesmas pessoas que estão dentro das suas aulas sempre, porque elas geralmente estão sempre dentro da sua aula, elas são sempre as mesmas. Calcula tudo certinho, saiba exatamente quem são e quantas pessoas. Crie uma tabelinha onde você coloca aqueles que vêm todo dia, aqueles que vêm de vez em quando, aqueles que fazem aulas experimentais. Tá? Essa é a primeira coisa que você, como professor, precisa saber, porque dessa forma você tem como medir isso. Eu já gravei podcast com pessoas, né? Rodrigo Chiaradia foi um deles que disse que uma vez ele foi conversar com um gestor, ele estava com os números na mão. E a hora que ele chegou para conversar com o gestor, ele não precisou pedir aumento. O gestor já tinha olhado os números e disse assim, ó, eu vou aumentar a sua aula. Por quê? Porque tinha mais gente na aula dele. E, imagina, era uma aula de sexta-feira à noite. Aí, agora, você faz isso. Você calcula certinho quem são os seus alunos diários, quem são os seus alunos que vêm de vez em quando, quem são aqueles que vêm e fazem uma aula. Você pergunta o nome de todos os seus alunos, você sabe exatamente quem são os seus alunos? Se você sabe, você consegue fazer essa lista agora, do jeito que eu estou te falando. E isso vai ajudar você a ter uma noção de todos aqueles números que eu fiz aí. De entender que, às vezes, nós temos mais do mesmo. E essa dica vai porque, dessa forma, você vai conseguir ter muito mais alunos na sua sala. Alunos diferentes, alunos que vão se tornar pagadores do Ciclos Midori. Eles estão ali por causa do Ciclos Midori. E eles vão ir para esse centro de receita. E esse centro de receita vai cobrir um centro de custo. E quanto mais lucro tiver, melhor. Porque se o gestor, o coordenador, perceber isso, ele vai procurar entender. Tá? E aí, o que vai acontecer? Qual é o resultado de tudo isso que eu estou falando para vocês? Né, Qual é o resultado de entender esses números? Qual é o resultado de vocês pegarem esses números, separar 3 horas da semana para vocês estudarem e treinarem, separarem 1 hora por semana para vocês virem no YouTube e assistir 1, 2 vídeos falando sobre isso, ouvir um podcast, né? Recentemente eu gravei um podcast no Aprendendo sobre Ciclismo Indoor. Se você for aqui, ó, aqui no YouTube, procurar na coleção Aprendendo sobre Ciclismo Indoor, você vai ver um podcast muito legal que fala sobre, na verdade, assim, quem estiver assistindo hoje, dia 21, vai ver esse podcast dia 22, 3, 4, dia 25 no ar. Mas se você está vendo esse vídeo depois do dia 25 de agosto, provavelmente você vai ver esse podcast, ele está aí, o vídeo dele está aqui no YouTube, falando assim, ó, virei professor de ciclismo indoor, e agora? Né? O que eu faço? E se você fizer tudo isso que eu estou te falando, separar 2 horas, 3 horas por semana para estudar, se você
treinar, se você pegar 1 hora por semana, ouvir um podcast, assistir um vídeo ensinando coisas desse tipo que eu estou mostrando para vocês, que talvez você, professor de ciclismo indoor, nunca tinha pensado, né? Porque você vai lá dar aula, mas a sua aula está totalmente relacionada a esses números. Talvez você olhe e fale assim, caraca, meu, a curto prazo o resultado não é tão grande, mas a longo prazo ele pode ser fenomenal. E eu sou prova disso, né? Eu comecei de um jeito que eu mais apanhei do que fui. Aos poucos eu fui me envolvendo, estudando. E hoje eu posso dizer que tudo que eu tenho praticamente vem do ciclismo indoor. E hoje eu quero ajudar professores a terem mais e mais coisas dentro do ciclismo indoor. Quer ver outro resultado? Você passa a ter mais aluno na sua sala, você passa a ser uma referência, né? Você passa a ser uma referência como um professor, você passa a ser reconhecido. Fala aí, é um grande sonho nosso ser reconhecido, né? É um grande sonho de todo profissional de educação física, ou todo professor de ciclismo indoor olhar e falar assim, pô, meu, você é bom pra caramba, hein? Eu adoro o que você faz. Você passa a ser valorizado. Nessa valorização, você consegue ganhar mais por isso. Você consegue ter o seu salário melhor, você consegue ser muito mais recompensado por isso. E ainda, você vai ser muito mais feliz dando aula de ciclismo indoor. Se você perguntar, eu só quero dar aula de ciclismo indoor. Eu só quero dar aula de ciclismo indoor. Então, não, você gostaria de dar aula na rua? Não. Eu gostaria de andar de bicicleta na rua. Hoje, eu uso um aplicativo, o A-Ride, que me dá segurança para andar na rua. Além de, eu fiz o seguro da minha bike por ele, e além do seguro da bike que eu fiz por ele, né, ele chama A-Ride. Eu vou deixar o link na descrição se você quiser conhecer. É só clicar aqui no link aqui embaixo no YouTube e você vai ver. Você clica lá, você paga um valor baixíssimo por mês para ter assistência 24 horas. Se furar o pneu da sua bicicleta, você pode ligar, eles vão te buscar, eles mandam alguém para arrumar. Eu uso isso porque me dá uma segurança total. E ele também faz cotação de seguro. Então, na hora que você clicar aqui no link que eu vou pôr aqui embaixo, você cota tudo da sua bicicleta, se você andar na rua, né, ou até do patinete, e aí para que você esteja seguro. Então, eu gosto de andar na bike só assim, mas eu gosto de dar aula de ciclismo indoor. Eu gosto de estar lá na bike indoor. Faz 18 anos que eu faço isso, né? Por isso que hoje, depois de 18 anos dando aula e ensinando professores pelo Brasil todo, né, como treinador Les Mills, eu hoje estou aqui para contribuir com vocês com coisas que talvez a gente não esteja pensando no dia a dia, mas que vão fazer toda a diferença do mundo a hora que a gente for pedir um aumento, a hora que a gente for entender por que a gente não ganha bem, por que a minha sala de aula tem sempre os mesmos alunos. Talvez porque você usa sempre as mesmas músicas, talvez porque você não busque conhecer novas pessoas, porque você não saiba lidar com comportamentos diferentes, que você não saiba também ainda lidar com personalidades diferentes e muito bem com perfis comportamentais, que eu também vou deixar o link aqui embaixo para vocês falarem com a Paulinha, minha esposa, se vocês quiserem saber mais sobre isso. Então, gente, essa era a mensagem do final de semana, né? Essa era a aula que eu daria para vocês ao vivo, né? Que eu tenho dados aos sábados, mas que hoje está aqui no YouTube, especialmente para todos os professores de ciclismo indoor, para todo mundo que trabalha com isso e que quer viver disso, que ama fazer isso e que tem certeza que pode fazer mais, e que não vai só lá sentar, apertar play daquela música antiga que só você e 2, 3 alunos gostam, ou sei lá, que seja 10, mas está vendo aqueles 10 sempre? Não são eles que vão pagar seu salário pro resto da vida. Então, comece a pensar nisso. Aprenda mais sobre pessoas, converse mais com as pessoas, entenda as personalidades da sua aula, busque se atualizar com músicas, com tipos de treino e tudo mais. E claro, seja um cara que não seja só um professor, seja um cara que goste de se conectar com as pessoas, que goste de saber mais. E aqui, no universo do ciclismo indoor, você vai ter muita informação sobre isso. O universo do ciclismo indoor, gente, não fala de aula. Aqui a gente não tem vídeos de aula, nós dando aula. Talvez até apareça alguns, mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é construir pessoas, né, ajudar instrutores e gestores a terem mais resultados nas suas salas de bikes. A gente pode ajudar os gestores a ter 3, 4 vezes mais resultados das salas de bike em 180 dias com o nosso método. E junto com isso, a gente ajuda o instrutor a saber mais como ele ser um grande instrutor,
como ele ser uma pessoa que realmente consegue trazer mais alunos para a aula e não só trazer, mas mantê-los dentro da sua sala de aula. Tá bom? Antes de você sair, né, se você gostou desse vídeo, curte ele aí embaixo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, né, que também está aqui logo abaixo, ativa as notificações, porque semanalmente são 3, 4 vídeos diferentes, às vezes 4, né? Essa semana são 3 vídeos e que vai sair toda semana trazendo um conteúdo diferente para ajudar você, professor de Ciclismo Indoor, a ter mais alunos e ser reconhecido como um grande professor e, lógico, quem sabe, e ajudar o gestor a ter mais clientes dentro da sua sala de bike, melhorando a vida do professor, do gestor, do aluno, enfim, aqui é uma cadeia, aqui é um ecossistema do ciclismo indoor. Bem-vindo ao universo do ciclismo indoor.